Olá, olá, tudo bem, gente querida do portal Arte Blitz? Uma alegria enorme esse nosso reencontro, uma vez por semana. Estarei aqui com vocês batendo papo com alguém da área do cinema, do jornalismo, da literatura. Vai ser muito, muito legal a conversa de hoje. Nós vamos receber o autor deste livro aqui, Os Meninos da Caverna. Ele, que é o jornalista Rodrigo Carvalho, que está em Londres desde 2017. Ele mora em Londres, é o correspondente da Rede Globo lá, correspondente na Europa, a sede é em Londres. Quero ver se o Rodrigo já chegou. Dá um oi, Rodrigo, por favor. Um beijo a todos os jornalistas e também demais colegas que estão aqui. Vou ver um oi do Rodrigo para te chamar. O Lucas Job também está aqui. É só dar um oi. Eu vou procurando aqui o Rodrigo. Espera aí. O Rodrigo. Underline. O Rodrigo. Underline. É isso, Rodrigo? Underline. Vamos procurando. Rodrigo, dá um oizinho aí que vai ser mais fácil de eu te achar. Ah, achei aqui, já estou te chamando. É Fluminense. Oi, Acertei, Rodrigo. Bem-vindo, e aí? bem-vindo. Obrigado, Que valeu pelo legal, que convite. prazer te receber. Eu que Olha, agradeço, mesmo. encantadíssima, viu? Nós vamos ter muita coisa para falar entre os nossos assuntos. Eu quero saber demais dessa cobertura, todo mundo que te acompanha. Mas eu preciso começar esse nosso papo perguntando: cadê ele? Cadê ele? Pô, eu tentei, pô, já tô acostumado com isso já, né, gente? As pessoas perguntam de verdade, eu faço um stories qualquer, mas o Biriba, por que não tem foto dele aí nessa vídeo? Por que ele não aparece no vídeo? Vem cá, Que Biriba, pelo coisa amor de Deus, ele é meu carisma, incrível! né? Agora eu tenho que levar ele É, pro outro ele é nível. fantástico. Não, acho que vocês fazem uma dupla muito legal. Ai, mas que coisa mais amada. É, E o Biriba. Biriba? Você, o Biriba e a Anne, que é tua esposa, né? Exato, exato. A família em Londres. Eu já te pergunto, é fofo demais, é fofo demais. Já foi estrela de reportagem? Já Eu foi. enfio ele nas pautas, é. Não, é fantástico. E ele acho que se presta para isso, me dá a impressão que é extremamente mansinho, né? Ele é Eu tranquilo, te, não. Em casa ele é um dengo. eu te falei que tenho um primo dele aqui, né? Um ruivo, o Aham. meu cachorrinho também, que é uma doçura, mas ele não é tão obediente assim. Como eu tô com o telefone fixo, eu não vou poder te mostrar. Deixa eu te contar. Ah, E a vida em Londres? Eu falei certo, você está morando aí em definitivo por essa temporada desde 2017, é isso, Rodrigo? isso. Primeiro, valeu pelo convite, fiquei feliz. Fiquei feliz que você tenha gostado do livro, tenho o maior carinho por esse livro. E vi que você fez Demais. uma live com a Anne Lotterman, que também é uma amiga querida. Trabalhamos juntos Sim, na Globo News no Rio. Então, só para te ela é agradecer especial. aqui também, pelo espaço, pelo convite. Imagina. A ideia, É, sabe, Rodrigo, é a gente, ah, só para você entender, a gente compartilhando a trajetória de profissionais dessas áreas que eu me referia, da literatura, o jornalismo e a literatura muitas vezes estão próximos, e também do cinema, a gente poder, com essas biografias que são exitosas, como a sua, da Anne e de outras pessoas, que a gente acaba inspirando também outros profissionais e compartilhando as suas vivências. Essa que é a ideia, mas desculpa te interromper. não, tranquilo, tranquilo. Uhum. Bom, e é isso. Eu cheguei aqui em Londres no finalzinho de 2016, ali para Sim, 27 de dezembro. Enfim, já são 3 anos e 9 meses aqui já. Então são quase 4 anos morando aqui sim, e sem previsão, né? Porque tem isso. Claro que você, quando eu saí do Brasil, tinha ali uma ideia, falo. Mas a coisa, na verdade, sabe quando você vai ficando, aí aquele silêncio ali, então o silêncio que comunica. E tô aqui há 3 anos e sim, 9 meses já. Feliz, me sim. adaptei rápido aqui, é uma cidade fácil de se adaptar, apesar de eu sentir falta, eu sou de Niterói, né?
Sim, E depois, claro, fiz faculdade no Rio, morei no Rio muitos anos, mas assim, eu sou ali desse estilo de vida do Rio que faz falta, inegavelmente. Eu sinto falta claro. da brasilidade, de uma coisa que eu sempre gostei muito, das esquinas, do estilo de vida ali no Rio entregava, mas não só isso de praia, sabe? Mas daquele estilo de vida. Mas aqui é incrível, né? Aqui é incrível. Não é difícil O adaptar a Londres. Claro, eu tive, long time ago, estive aí por 2 meses, foi em 94, Aham. e não identifiquei aquele cemitério onde você passeia com o Biriba, não identifiquei, acho que por lá eu não estive. Mas eu acho sim, você comentou, se não me engano foi numa entrevista com a Ana Maria, você comentou o quanto, por exemplo, a consideração com os animais é muito grande, né, Sim, em Londres e na Europa também, né? sim, sim, Tem sim. companhias europeias que permitem o voo com animais. Não sei como é que você faz para ir para Com lá e ele não para dá, cá. porque assim, ele até Não? daria, mas assim, não é um trâmite tão simples para cachorro do porte do Biriba, de médio porte. Sim. Não é tão barato, então a gente, às vezes, quando vai viajar, deixa o Biriba em casa. Mas assim, é total. Londres é uma cidade incrível para cachorro. É. A gente adotou o Biriba no Rio de Janeiro, numa feira de adoção da Pedigree ali na Sim. Lagoa. A gente foi, na verdade, para adotar um gato, né? Pois Ah, é, eu já tava. Porque eu morei com um amigo que tinha 3 cachorros, uma gata no apartamento. Então éramos 3 caras, 3 cachorros e uma gata. E ali eu me encantei definitivamente por cachorro, assim. O Lucas tinha 3 cachorros e uma gata ninja. Só que eu amava a ninja também. E aí a Anne, minha uhum, esposa, que já teve cachorro, falou: vamos pegar um gatinho e tal. Fomos na feira, era uma feira só de cachorro e só de cães adultos. E aí saímos de lá com o Biriba. sim. Eu fiquei Oh, derretido com essa coisa aqui, que eu sempre gostei de cachorro assim, desgrenhado, essa sim. vira-lata clássico, assim. Você não gosta de cachorro Mauricinho? Assim, não, Arrumadinho demais. gosto de cachorro, ponto. Mas assim, tenho minha preferência por vira-lata. Sim, E esse sim. tipo aqui, que era um cachorro que sempre que a gente vê na rua, esse tipo de cachorro, a gente, pô, esse cachorro é. Porque tem vários, né? Biriba tem vários primos aí que a gente vê. É. E Olha pegamos o só, Biriba. E aí aqui em Londres é deixa eu te isso, contar. parque, é muito bom para cachorro e muita gente com cachorro solto, não é aquela coisa de dar uma voltinha só no quarteirão no Brasil, sabe? Com cachorro Sim, estressado e aquela coisa. sim, Tem uma sim. liberdade aqui para ele também. É sempre na guia, né? Isso é bem. Olha, a Rosane Marchetti, que foi tua colega aqui na RBS, mas foi tua colega fazendo Globo Repórter, disse o seguinte: então, continue a se encantar, adote também um gatinho, quem sabe um gatinho londrino, porque ela é uma grande defensora da causa da bicharada. Obrigada, Rô. Mas Sim, quem Rosane. sabe um. Não, já pensei já ah, dei uma cantada na Anne já. Ou um gatinho ou um cachorro aqui. Porque aqui nos abrigos, aí você encontra cachorro da Romênia, da Itália, porque aqui não tem cachorro de sim, rua. Aí os abrigos têm cachorro de outros países. claro. Ou um De outras irmão, nacionalidades. isso, um irmão romeno pro Beriba, imagina uma coisa assim. Certo que eles vão se entender, porque, não é? Ó, empresário do Biriba aí, gente, o pessoal tá brincando contigo, porque é muita querideza. Agora, Rodrigo, eu acho que sim, que o Biriba é de uma empatia enorme, de uma simpatia enorme, mas você também tem um carisma, assim, admirável. Eu vou compartilhar contigo que não só do teu público, mas também de colegas de trabalho. A Rosane já tinha dito que você é muito bom no estilo, na simpatia, nas reportagens de rua. A Rosane de Oliveira, que trabalha na Zero Hora, nosso jornal aqui, também faz outras mídias dentro do grupo, disse o seguinte: é o Rodrigo, não posso perder. Se um dia o mundo acabar, prefiro saber por ele. Ele tem um jeito ímpar de contar as coisas. E eu acho que você tem cativado muito o público. Quero saber se as pessoas te dão esse feedback que eu vi aqui de colegas de trabalho, de o quanto tu também transmite afetividade com os teus entrevistados, a história do senhorzinho aquele que você há pouco tempo entrevistou, que fez uma campanha de 100 anos, não foi? Tem o Tom. Tom? Tom. Mas você sente esse retorno das pessoas, assim, dos brasileiros? Olha, você sabe que essa coisa de você encontrar um estilo, né, na TV e se encontrar e estar bem resolvido, isso é um processo eterno, né? Porque Sim, TV é um negócio que você faz e você, quando vai para o ar, você vai identificar várias coisas ali que você poderia ter feito diferente, que pode morar no texto, no roteiro, na narração, na pergunta que você fez ou não fez. Então, assim, é um processo
uma certa angústia que fica ali para sempre. Uhum. Expõe muito, né? Então você está na passagem ali aparecendo, está na voz, então são vários elementos ali que constroem o negócio. Isso tudo é para dizer que esse é um processo que, de encontrar identidade leva um tempo, e que eu acho que a minha vinda para Londres, ela coincide, falando de uma maneira muito sincera, assim, com o momento que eu Uhum. fico confortável, assim, jamais 100%, mas eu fico Uhum. confortável num nível que, sabe, sem muita agonia com o que eu faço. Por que eu estou falando isso? Porque é isso, porque essa coisa de ser repórter de TV, tem dia que você acorda mais introspectivo, você não quer falar tanto, você tem que estar ali, eloquente, ao vivo, encontrando as melhores frases para uma reportagem. Não tem o seu preço ali, a sua noia, vamos dizer assim, nesse processo, Claro. cobrar muito. Mas sim, em geral, é um retorno que eu recebo, passa muito por algumas dessas palavras suas. Uhum. Feliz com isso, de perceber hoje, assim, depois de um tempo, ainda estou na construção de tudo, né? Claro, estamos todos, mas quando eu olho assim em perspectiva, eu acho que faz sentido, assim, pelo que o que eu busco fazer passa por isso também, entende? De fazer de uma forma que eu me coloque ali de uma maneira. A gente pode encontrar algumas palavras que é mais leve, é mais. Eu não sei se é mais. Do meu jeito. E, Esse vai ser. mas é isso que eu ia te perguntar. Você replica muito, né? Eu lembro eu recém-formado, Exato. a rigor você imita as pessoas, porque tua cabeça está acostumada com aquele tipo de reportagem, de narração. Então você Uhum. demora um tempo a fazer a curva de, olha, eu fui aceito aqui nessa rotina, deixa eu agora Sim. experimentar e ser, sabe, fazer do meu jeito, né? Leva-se um tempo. Hoje eu estou mais confortável, mas é um processo para sempre, eu acho. Não, mas eu ia te dizer, você falou, é o meu jeito, é isso que você passa, que o Rodrigo que a gente vê nas reportagens é o Rodrigo da vida real, com essa serenidade, inclusive uma serenidade que deve ter te identificado muito com toda essa vivência lá na Tailândia, né, Rodrigo? Muito, uma cobertura que quando eu vi eu estava derretido ali no ar, sabe? Um riso frouxo, uma chance raríssima para o jornalista dar boas notícias, né? A gente está sempre na corrida É, política, econômica, no acidente, na tragédia. E ali, quando eu vi, eu tava meio abobalhado assim no ar, sabe? Depois vendo assim, as pessoas falando, você emocionado. Para mim, não, eu estava no modo natural do tom ali que estavam todos, muito envolvidos uhum, daquilo, porque foi uma história incrível, né? E sim, essa história teve elementos que dentro desse tipo de reportagem, vamos dizer assim, sabe, entregava muita coisa, né? claro, Garotos, então, crianças ali, uma história que, enfim, javalis selvagens, todas as palavras-chave dessa cobertura são encantadoras em alguma medida ali, né? Os meninos na Tailândia, é, do time de futebol, nossa, javalis selvagens, com técnico, monge, budista. Então, sim. elementos muito novos. Essa cobertura deu para navegar muito nisso que a gente estava falando, nesse tipo É, de contação de história. verdade, e não é por nada que você acabou decidindo. Eu ia te fazer essa pergunta, você já me respondeu uma que eu tinha deixado para o final, de saber o que, na verdade, tornou essa história uma história de solidariedade universal, mas eu também queria saber em que momento, Rodrigo, você entendeu, foi lá durante a tua cobertura, não, eu tenho material para escrever um livro. Isso é muito mais do que a gente pôde mostrar, porque a gente sabe que depois que o fato passa, de uma certa maneira, as coisas acabam, enfim, terminou. Mas você, na verdade, voltou para lá e mostrou muito mais do que a imprensa mundial mostrou, né? Eu achei fantástica essa imersão que você fez nos costumes, na religiosidade, no misticismo, né? E revelando, inclusive, coisas que a gente não sabia que existem alguns monges budistas, depois a gente pode falar nisso, assim, que tem uma resistência muito grande em relação a outras religiões. Mas vamos lá, em que momento que você decidiu isso? Vou escrever um livro. Bom, esse livro, esse é meu segundo livro. Diferentemente do primeiro, Uhum, sobre o outro resgate dos mineiros no Chile, em 2011, o livro 2010, o resgate. No primeiro livro, eu bati na porta da editora, com a ajuda do grande Geneton Moraes Neto, que faleceu há 5 anos, sim. 4, 5 anos, mais de Uhum, 6 anos, que era uma referência para mim nos corredores da Globo News, um cara pé no chão,
Uhum. taxa de afetação zero, sabe? Um cara que inspirava muito no Sim, comportamento. Ele também fora. Ele me ajudou muito. Ele mandou e-mail para a diretora da verdade. Globo Livros: olha, nosso repórter aqui quer escrever um livro, vamos embora, vamos embora. Esse livro dos Meninos da Caverna foi um convite da editora, então o caminho foi diferente. Aí, para a Inverso, cobertura, certo. a Globo Livros, o diretor falou: olha, o que você acha de escrever um livro sobre isso? Eu falei: eu preciso pensar, eu preciso enxergar esse livro antes. Eu estava ali muito ainda focado na reportagem ali, na cobertura. Aí eu tirei uma semana de férias e fui tentar enxergar esse livro para aceitar esse convite com entusiasmo, claro, né? E aí As a férias primeira lá na surpresa. Tailândia, ou não? Você foi para Tailândia Não, tirar férias? não, então, ainda não. Quando eu voltei aí eu Sim, estava na cobertura factual, ele ligou, eu tirei uma semana de férias aqui pela Europa, viajei sim, aqui, sim. fui para Londres, viajei e fiquei pensando. A primeira Uhum, coisa que eu tive é que eu não queria que fosse um livro muito factual, vamos dizer assim, que poderia ser um caminho, tá? Um livro que se propusesse sim, a trazer novos detalhes reveladores sobre o resgate e que navegasse muito na coisa desse tipo de detalhe de informação. Poderia ser um bom livro assim, mas não era o livro que eu enxergava. O livro que eu enxergava era um livro que navegasse nos significados dessa história, que uhum, explicasse o contexto social, que explicasse a origem dos meninos, o contexto cultural, religioso. Então, que navegasse nos significados. Então, que tudo aquilo que me fez ficar derretido na cobertura e que fez as pessoas se conectarem tanto com essa história, eu queria um livro que navegasse por ali. Na solidariedade, nessa coisa, no meio desse baixo astral que a gente vive, nesse sentimento único que mora, sabe, sei lá onde, mas que foi ativado de uma maneira incrível nessa cobertura que, a rigor, ficamos todos preocupados com uns garotos sim. tailandeses. Então, essa preocupação com o outro, não importa se o outro está na nossa esquina ou no norte da Tailândia, numa caverna, que navegasse nisso e que trouxesse, do ponto de vista mais jornalístico, esse contexto local, que explicasse a origem Uhum, dos meninos e daquele povo, e tudo que eu acho que fez com que o resgate lá tivesse elementos especiais ali, que a Tailândia entregou. Aí, quando eu enxerguei esse livro e que a editora falou: não, tudo bem, é o livro que você quiser, não, a gente não pensou num livro específico assim que precisa ser factual. E aí várias escolhas foram sendo feitas a partir daí. A capa, por exemplo, a capa poderia ter sido com uma foto do resgate, né? Uma capa factual ah, nós dois mostrando aqui. poderia ser uma É. capa, essa capa poderia ser uma capa com uma imagem, com uma foto de agência, né? Que comunicasse mais o factual. Mas não, uma capa com uma arte, com desenho, mais serena, que navegasse nesse tom. E assim Uhum. foi. E assim foi. Me permitiu escrever umas crônicas também sobre alguns dos grandes elementos que cercam essa história, né? Morte, Sim. futebol, infância, religião. Que- quero te dizer que está na minha pautinha aqui a falar desses temas mais específicos, mas eu quero te perguntar assim, esse encontro deu uma cortadinha no áudio. Não, só falei, depois a gente fala disso, que foi uma aventura para mim também, né? Escrever Olha, texto, né? esse encontro aqui, dá uma olhadinha, ó, você com o técnico Aki, pronunciei certo? Aqui. Aki? E alguns dos meninos, não eram todos. Você tá com a cara da realização aí nessa foto. Pois é, eu fui encontro aí, tentar esse encontro, eu conto essa saga no livro, né? Aí foi isso. Depois que a gente decidiu, que eu decidi, vou escrever o livro, vamos embora, que eu me empolguei com a ideia de verdade, assim, 100%. Eu falei: olha, eu tenho que voltar na Tailândia para fazer pesquisa, entrevistar pessoas, fazer trabalho de campo ali e tentar encontrar os meninos, claro. E aí Você eu não conto tinha essa saga. certeza que ia encontrar? Você não tinha Não, certeza que ia encontrar? eu saí daqui sem saber se encontrei, não, mas eu tinha caminhos, né? Então, por exemplo, eu tinha o Sim, Bruno, brasileiro, que até conta a história dele no livro também, linda. professor de uma escolinha de futebol, que ele deu aula de futebol para um dos meninos, para o Adu. E aí o Bruno Uhum. falou: olha, eu vou tentar aqui, eu não garanto nada. Já falei com o pastor da igreja onde o Adu mora, que ele mora nos fundos de uma igreja, só que não tinha nada marcado. Havia um risco de não acontecer, mas eu falei: olha, é claro que eu estava ali querendo que acontecesse, mas se não acontecesse, seria uma história para o livro da mesma forma. Não tem como brigar com a realidade. Poderia ser Uhum. contar essa história, seria um sintoma ali, talvez, que os meninos estavam blindados, estavam reclusos, entende? Tudo interessava ali. Para um livro é diferente. Claro. E aí passei uma semana lá. E esse encontro foi. Eu tava, na verdade, para esse encontro, eu tava ali, sei lá,
30, 40% jornalista e Uhum, 70, 60% meio... Não, talvez não seja a palavra mais precisa, mas meio tiete, entende? claro. Tá entendendo? Você passa isso, você passa essa admiração por tudo aquilo lá. Você tem assim, é um desfecho, né? Você fala daqueles meninos Uhum, da hora sem poder ver os meninos, aí você tá lá, você tem essa oportunidade. Eu tava assim, encantado, é, claro. Eu quero exato. publicar, eu quero, sabe? E eu ainda me vi, não sei, essa cobertura vira uma porção de coisa na nossa cabeça, né? E tem várias camadas aí. Do ponto de vista pessoal, é uma cobertura que, na cobertura dos mineiros no Chile, eu tava ali com 20 e poucos anos e os caras estavam presos, tinham, sei lá, 45, 40 anos, não sei. Agora era eu com 30 e poucos anos e os meninos ali com. Então tinha uma relação, ainda que eu não seja pai, tinha uma relação ali que você fica balançado de uma outra forma. Você entende? Uhum. Então quando eu Claro vejo, que entendo. nossa assim, meu Deus É do céu, outra perspectiva, né? deixa eu falar aqui, dar um abraço, deixa eu dizer para vocês que o Brasil de fato rezou por vocês, literalmente. Quem é de reza rezou para os meninos à noite, sabe? Verbalizava aquilo, botava nas orações, os meninos da caverna na Tailândia, as pessoas Uhum, mandando uhum. áudio para mim, entende? Eu tô emocionado aqui, esses garotos, uma coisa, isso não é normal, né? Sim, não, não. Esse poder mobilizador, né? É uma é, coisa que aconteceu. torcendo efetivamente por eles pela saída, né? É, No teu livro fica muito claro que a própria equipe, você pode dar uma lida, ó, alguém perguntando se você é cristão, aqui tem muitos, pode aproveitar enquanto eu comento um tá pouco bom. do livro, dando uma olhada, tem muita gente aqui curtindo o nosso papo. Mas independente da religião, as pessoas estavam lá torcendo mesmo por essa garotada. E a festa universal que foi quando se descobriu que estavam vivos, né? Os meninos. Nossa, eu super indico, gente, porque o Rodrigo teve essa capacidade de retomar a história, de contar, a gente pode reviver cronologicamente o que aconteceu, mas avança nas questões dos costumes da Tailândia, que eu acho sensacional que você mergulha, por exemplo, nessa história que eu não imaginava, que existem alguns budistas que não gostam de outras religiões, monges, me parece, né, que são que não Tem curtem muito, tanto que budistas você faz extremistas, né? é, os extremistas, se faz a pergunta, e se fossem meninos muçulmanos, como é que seria, né? Você fala do hábito de tirar o calçado, você fala também dessa questão da morte, e aí eu entro um pouco nesse tema. Mudou alguma coisa na tua percepção sobre a finitude, esse encontro com a cultura asiática tailandesa? Ótima pergunta. Sim. Você sabe que, na verdade, você citou o cemitério no início da live? Sim, onde você anda com o Biriba, né? Um Biriba aqui. Tem um cemitério aqui no bairro, pertinho de casa. E aí tem um cantinho do cemitério, que é o cantinho da cachorrada ali, que é um parque mais aberto e tal. E é um trajeto Uhum, até lá. Então, tá na minha rotina, isso desde que eu cheguei aqui. Só que eu sempre fui um sujeito de passar longe de cemitério, não gostar de ver essas coisas. Eu era mais um desses aí. E aqui em Londres, que eu fiquei mais. Que eu passei a ter, em alguma medida, outra relação com esse tema. E aí fui para. uhum, Pesquisei sobre esse tema para escrever uma introdução de um capítulo aqui para o livro que você narra, que é um uhum. pouco sobre a morte no Oriente e como é na Tailândia. E a resposta é sim, sem dúvida, que o cemitério ele já me empurrou para esse novo lugar e essa pesquisa para outro. Tanto é que hoje esse é um tema de muito interesse para mim. Uhum. Inclusive, com o Ross, um colega aqui do escritório da Globo em Londres, a gente tem um projeto entre nós, assim, de um dia sugerir, inclusive, fazer um documentário, uma série documental sobre esse tema, sobre morte. Eu estou Uhum. viciado e adorando escutar um podcast que se chama Finitude, que é sobre... Nossa, lindo nome. Já vou anotar. É ótimo, é ótimo, é ótimo. E então é um assunto que tá rondando na minha cabeça hoje, sabe? É um assunto que me interessa muito. Esse podcast Finitude tem colunistas, tem um coveiro de São Paulo, que é um coveiro filósofo, um cara incrível Nossa, que lindo. desse podcast. Então, sim, Sim. mudou, me aproximou mais desse tema de uma forma muito mais saudável, vamos dizer assim, sabe? Claro, em resumo, porque a cultura de lá vê com muito mais naturalidade essa passagem, né? Você descreve, inclusive, as crianças acompanhando os rituais de despedida, né, Rodrigo? Uhum.
a relação com o corpo, de maneira geral, Sim, e com a morte, de entender que é a própria despedida, né? Os velórios longos que são na casa da pessoa, que não tem tanto uma cerimônia tão fúnebre, assim, vamos dizer, né? tão triste. Ela Então, não é tão triste. exato. E no Finitude, o último episódio que eu vi fala sobre essa relação mesmo da despedida, a gente falar disso, sabe? Com as pessoas mais próximas, de como você se imagina se despedindo, o que Sim. você quer para isso. Adoro esse assunto e sim, o que eu descobri na pesquisa sobre a relação da Tailândia e de outros países do Oriente com a morte me inspirou, assim, me jogou para um outro lugar, assim. Mas é um assunto que, assim, eu abri essa janela, adoro, mas eu quero mais, entende? Tem aqui Claro. eu quero mais, quero fazer alguma coisa sobre isso para a TV, enfim. Não tenha dúvida que você vai fazer, a exemplo do que você fez lá na Venezuela, naquele grande, naquela maior. Foi você o que sugeriu e que roteirizou, né? O co-roteirizou o Torre, documentário é, sobre a Torre de, ocupação vertical, isso Torre de é Davi. legal. Além dos livros, é uma coisa. Eu fiz esse documentário em 2013, que é sobre uma ocupação no centro de Caracas. Eu ia muito para Venezuela a trabalho, cobri eleição lá, protesto dos dois lados. Fui, sei lá, umas 15 vezes para Venezuela, ia muito. E aí, numa dessas viagens, eu vi a Torre de Davi, que é um arranha-céu no centro de Caracas, ocupada. Uhum. Então, um varal aparente ali, o tijolo aparente, aqui, milhares de famílias ali. Eu bati o olho naquilo, aí falei com o Gerardo, que é o cinegrafista local que eu trabalhava, o que era aquilo. Ele falou: a Torre de Davi, esse prédio está ocupado há anos aí já, era para ser um centro financeiro, um símbolo ali do Do capitalismo. poder do. É. E na Venezuela, então tinha todas umas camadas interessantes políticas ali. E aí a Globo News estava numa fase de fazer documentário por conta própria, de fazer pitching, sabe? De apresentar projetos, de Aham. aprovar projetos para fazer documentário, que é um troço maravilhoso, né? Essa oportunidade Bárbaro. de você trabalhar num Nossa. canal que produz esse tipo de conteúdo. Sim. E assim foi. Esse documentário me abriu muitas portas, muito. Primeiro que foi uma delícia fazer, né? Porque você passa uma semana no lugar, com outro ritmo de trabalho, entende? Batendo na É uma porta imersão. É uma total, imersão naquela realidade, né? total. É, E a gente foi com pouca coisa produzida, bater na porta mesmo, e falou: a gente é do Brasil, pode entrar sim. aí para ver. Então foi uma delícia o processo ali de feitura do negócio. Adorei. Sim. E me abriu muitas portas, porque foi indicado ao Emmy, que foi uma coisa engraçada, que foi tipo Nova York, né? Vamos para o Emmy e tal. Foi um negócio bacana. E o Festival de Nova York, que o prêmio foi em Las Vegas, a gente ganhou uns prêmios legais, sabe? Foi muito legal, na verdade. Me abriu portas. Que E bárbaro. adoro o formato. Claro que. Adoro, adoro. Ah, sim. Documentário é um. Eu também, eu não te falei, mas eu também realizo documentários, então nós temos algo em Que comum, maravilha. além de amigos como o André Maciel, querido, Sim, que sim, sim, foi teu sim. André, câmera no Rio. Olha aqui, ó, o é Álvaro está ótimo. dizendo, ótimo documentário A Torre de Davi, uma favela vertical. Vamos ver, olha, o pessoal, vamos ver aqui. Sou fã, muita gente dizendo fã do ser humano também. Finitude, um tema bastante abordado agora em tempos de pandemia. A Reni Dil. A Reni acompanha todas as nossas lives aqui, fico super feliz, porque já vai criando o hábito e as pessoas curtem. E é Legal. verdade, né? Finitude A está super Consu... presente na. Sim, a Consuelo já perguntou, já tem esse podcast? Talvez já tenha chegado depois. É um podcast sobre esse tema da morte que se chama Finitude. Só procurar aí. Tá. É muito legal. Estou gostando muito de ouvir. E um abraço para todo Boa, mundo aí. Zélia, Isabel, Guto, Rodrigo Moura, meu Renata irmão, meu amigo, Souza. Renata, Sérgio Ah, Carvalho. Miriam, você é cristão? Olha, eu tenho uma relação muito distante assim com religião. Eu tenho uma crônica no livro que é Minha Fé, que eu falo basicamente em que momento que eu me conecto com alguma coisa. Esse momento existe. E eu acho que o importante é que esse uhum, momento exista. Eu estudei em colégio católico, fiz ali primeira comunhão, tudo, mas sou bem afastado hoje assim, mas eu acredito nesse troço chamado energia e que é importante a gente ter nossos uhum. momentos e falar com esse lugar aí, que cada um Que seja projeta lá de uma onde for. forma. A importância disso, para mim, tá dada, né?
Voltando à caverna, a espiritualidade e esse Isso. crer em algo além foi o que manteve, com certeza, por 18 Ajuda, né? dias Sem a... dúvida que ajuda. Nossa. E Independentemente da a religião, sorte, você tá sereno ali, né? Te poupa energia, claro. é, é, a sorte incrível de, por acaso, o técnico budista ter entrado lá, budista quase monge, né, que estava se Sim. preparando para ser monge, porque na verdade não era ele que deveria fazer o passeio, né? Você conta isso também. Que incrível Isso, isso. Daí você diz isso, a frase: Buda sabe o que faz. isso. Porque quando eu fui lá e conheci a escolinha dos meninos, eu conheci o professor que era para ter ido com eles, que é um camarada hiper agitado, um outro perfil, assim, sabe? Super brincalhão, agitado, assim, 220. Ele não parava, eu ficava tendo que ficar atrás dele para sentar aqui, por favor, te fazemos uma pergunta. E o Wake, o que foi, tem outro perfil. Assim, a gente Ah, especular aqui, né? Mas como teria sido com o outro. Mas sem dúvida que o Wake ali, por ter esse perfil e por ser monge e dominar a técnica de meditação, entregou para os meninos algo que fazia muita diferença ali, né? Que eram técnicas de nossa. respiração, de você esvaziar a cabeça. E num momento como aquele que você está no escuro, a 1 quilômetro de profundidade de uma caverna, isso inegavelmente é Ah, bom, vai fazer você segurar a não, onda, né? eu vou te contar que, particularmente, eu enfrentei por 10 anos uma claustrofobia bastante séria. Então, Uhum. assim, ó, eu imagino, claro, que as crianças têm um certo desprendimento também, as crianças, a galerinha na idade que estava. Mas, assim, muitas vezes eu me coloquei no lugar, orando por eles, não é? Torcendo para que saíssem de lá, mas muito temerosa disso. Então, eu tenho certeza absoluta que a sabedoria dele, né, o conhecimento dele ajudou muito. A Sim. Cristiane Leal: ler seus livros faz parecer que meu amigo de barriga de mãe estava me contando os É minha acontecimentos. amiga, Cris, é minha amiga Cristiane, é minha amigona de infância. Querida. Ai, que legal. Parece um irmão mais velho que nos conta sobre as notícias do dia de forma leve na nossa mesa do café da manhã. O Nelson está dizendo isso. O livro reside no fato de contar a vida daqueles meninos. É verdade, é muito, muito, muito legal. Que bom que o pessoal tá curtindo também. Deixa eu te contar, eu queria eu destaquei antes da tua generosidade com os teus entrevistados e que o público percebe isso. Você também no livro foi muito generoso com os colegas, fez assim uma referência ao Alvarez, né? O Rodrigo, era a dupla de Rodrigos lá naquela Sim, ocasião. Ele faz um texto também, né? faz. O Alvarez, Eu, diga, desculpa. não, diga você, por favor. Não, o Alvarez, eu não conhecia o Alvarez muito bem antes da cobertura, a gente tinha se esbarrado já em algumas coberturas, e foi muito legal, se tornou um grande amigo, e me ajudou muito no processo do livro. Assim, além de ter sido um parceiro na cobertura, então ele já teria muito a ajudar de olhar a estrutura do livro e tudo mais. Ele é escritor, né? Tem vários livros lançados. Então ele me ajudou muito com a estrutura do livro mesmo, sabe? De imaginar, Sim, vem cá, acho que aqui cabe um capítulo assim, não cabe. Leu vários, ele foi um dos meus primeiros leitores ali, eu tinha 4, 5 pessoas. Ele leu alguns, além da editora, claro, a Amanda. aham. Ele leu alguns capítulos, me ajudou demais, me ajudou demais. Saiu da Globo para se dedicar à carreira de escritor, né? Virou um grande É, é verdade, eu estou com o livro dele sobre Jesus e vou aproveitar um parênteses nessa nossa live para dizer que ele vai estar nesse espaço aqui no Arte Bliss no dia 23 de novembro. A gente vai bater legal. papo sobre os livros dele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri, não é que eu descobri, eu lembrei de puxar da minha biblioteca aqui, esse livro Maravilha. aqui, porque você faz uma dedicatória também especial a ele, o Cílio Bocaneira. Ele segue no escritório da Globo em Londres, o Cílio? Não, Cílio se Não? aposentou e tá Ah, tendo merecidíssimo descanso, um cara maravilhoso, né? Uma referência imensa, imensa para sim, todos nós. E que sorte ter conviver com o Cílio, a gente se encontra em alguns eventos de vez em quando. Mas que sim, sorte ter convivido com ele desde que eu cheguei aqui, de uma convivência de escritório mesmo, porque ele ia lá uma vez por semana para gravar o Sem Fronteiras, para Globo News. E é sim. um cara muito generoso, que escuta muito, que faz questão de fazer que ia nas nossas pizzas ali no escritório, quando íamos para o escritório. Mesmo depois de aposentado, ele sempre ia nas pizzas. E uma troca muito rica. É um cara, enfim, é muito referência. O Ciro é muito referência. Eu tive o prazer de encontrar com ele numa feira do livro aqui em Porto Alegre, de onde eu Ele falo. é, Eu sei. É.
Eu sempre digo que o portal Arte Blitz tem sede no Rio, mas eu sou, como você é da sucursal em Londres, eu sou da sucursal em Porto Alegre. Sou correspondente em Porto Alegre. Muito bom, muito bom. E o Cílio, Correspondente em Porto Alegre. muito bom você lembrar do Cílio. Quero ler um livro do Cílio. Eu não li nenhum livro do Cílio. Ele tem 2 livros, Ah, interessantíssimo esse aqui, dois ou baseado três. ambientado no Líbano. É o Ótimo. primeiro de ficção dele, é o primeiro de ficção dele. Ó, anota aí, jogo Sim, duplo. jogo duplo. Deixa eu te falar, vamos falar um pouquinho mais de outras reportagens que tu tens feito. Enfim, a gente já viajou pelo Chile, já fomos para Caracas, na Venezuela, e na Europa. O que significa? Porque eu sei que tem jornalistas e estudantes nos acompanhando aqui também. O que significa? Como é que é essa rotina de um correspondente internacional? Você está baseado em Londres, mas cobre toda a Europa, né? Como é que é o dia a dia? Um pouquinho antes de eu te chamar, você disse, acabei meu trabalho aqui. Que legal, que bom que sobrou, deu na hora certa, né? Não, pois é, aí falar de hoje, por exemplo, eu tinha acabado de chegar, eu fui gravar a passagem, passagem é o momento que o repórter fala para a câmera ali numa reportagem, e eu fui gravar a passagem de uma matéria para o Jornal da Globo sobre o conflito na fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão. Então, ser Sim. correspondente em Londres é cobrir, obviamente, não só o Reino Unido. E essa rotina, ela quando eu cheguei aqui, primeiro, uma rotina muito desafiadora, né? Muito. Uhum, Porque aí você se vê no dia seguinte à sua chegada aqui, tendo que cobrir assuntos como esse. Tendo que cobrir eleição na Holanda, eleição na Alemanha. E uhum, mergulhar em cada contexto desse exige uma rodada ali, uma pesquisa grande. Isso, claro, é porque vocês que estão acompanhando aqui, vocês veem repórteres ao vivo, eloquentes e assertivos, e texto de matéria, tudo caramba. Por trás daquilo ali, óbvio que temos nossas inseguranças, nossos desafios, e caramba, esse assunto, deixa eu mergulhar aqui, acorda-se mais cedo, conta-se com a ajuda dos colegas, a gente tem uma estrutura no escritório que atende de uma forma muito boa do ponto de vista do rigor jornalístico ali, o texto passa pelo olhar da produção, do chefe do escritório, do editor no Brasil, porque são assuntos que, por mais que você se interesse, eu sempre me interessei por política internacional, procurei me preparar uhum. minimamente para isso, fiz um MBA em Relações Internacionais, você se prepara. Mas quando você tem que falar daquele assunto, não é fácil. Então, assim, é uma rotina de Claro que não. muito aprendizado, Uhum, uhum, e, e é que é isso, você, aí, o bacana é quando você vai cobrir algo em loco, né? Sempre. Então, assim, eu cobri a eleição na França em 2017 lá, fui no primeiro e no segundo turno. Aí você tem uma cobertura planejada, que você se prepara, pesquisa, dá tempo de ler livro, dá tempo de ler artigos, dá tempo de ficar ali lendo todos os dias, né, os jornais franceses, claro. você mergulha. Tem coberturas mais no susto, né? Então, a primeira cobertura que eu fiz aqui na Europa, quando eu cheguei, foi na Sérvia, que eu fui cobrir em Belgrado, uma situação de Crise dos imigrante, refugiados? crise de Crise dos refugiados, refugiados? isso. É. No inverno, eles Uhum. estavam num galpão e numa condição muito ruim, e a gente foi passar uma semana lá para fazer reportagem, entrada ao vivo. Então é isso. Aí tem a dificuldade da língua, num lugar como esse, assim como na Tailândia Uhum. também. Aí você trabalha com tradutor, que é um negócio que ajuda muito, mas não é ideal, né? Porque entrevista é isso Claro. aqui, né? Você dá Sim, isso olho no olho, é e dá. verdade. E é isso, como é bom, né? Como é importante que o entrevistador, que a entrevistadora esteja conectado, né? Prestando Uhum. atenção de fato, improvisando uma pergunta em cima, olho no olho, que não se livre da Sim, pergunta e fique, caramba, qual é a verdade. próxima, ou está distraído. Não, não, tem que entrar E com na história que está tradutor, sendo trocada, né? e com tradutor isso é ruim, porque aí o entrevistado, ele fica olhando para o tradutor, porque ele não fala sua língua, então fica uma coisa meio atravessada. Então tem esses desafios também, mas é muito rica essa rotina de muito aprendizado. Tem a coisa do fuso do Brasil, né, que pode parecer algo trivial assim, Te mas favorece, né? Te favorece. favorece, mas ao mesmo tempo me mantém muito conectado, sabe? Nesse troço aqui desse Ah, celular. Então hoje eu sou sim, sim, muito sim. mais. E assim, falo sem romantismo, tá? Eu sou viciado nisso aqui, como a maioria de nós. Uhum. Quem Só que eu faz, acho. sabe. Oi? Quem faz, sabe que gosta e muito, né? Sim, mas Disso. tá me deixando mais conectado, assim, porque você fica no fuso, aí você já acorda vendo notícia, aí o e-mail que chega. Enfim, mas aí já é um desabafo
pessoal, mas que eu acho que Não, mas vale, né? quer dizer que a tecnologia tem disso, ela também Tem. trouxe coisas maravilhosas, mas Estão também tentando ela nos melhorar. absorveu É. muito. É. O Álvaro Penacchione, apuração para TV sempre é mais desafiadora em termos de tempo das pautas diárias, ele quer saber, o Álvaro. Álvaro, não acho que necessariamente seja mais desafiadora, não. Acho que os colegas de impresso, hoje em dia com internet também, que bota uma pressão ali, que é muito grande Uhum. também, e de rádio, acho que não precisa ser mais desafiadora, não. Eu acho que como correspondente, não sei se é mais desafiadora, mas talvez seja. Eu acho que como correspondente, porque quando você está no Brasil, você domina os códigos todos ali, né? Então você, ainda mais quando você vai criando rodagem, você tem ali o funcionamento da sua cidade, do seu estado, do seu país, mínima, né? Você tem um entendimento Uhum. claro daquilo. Fala de tudo, né? De instituições, qual o papel de cada uma, né? Os atritos ali entre a figura política A e B. Quando você está fora, muito diferente, porque você leva um tempo para pescar isso, você leva um tempo para traduzir isso da melhor forma possível nas reportagens, para criar associações ali que sejam palatáveis para quem está assistindo, para não sair cuspindo informação como se todo mundo soubesse de tudo, e com esse desafio de cobrir um continente, né? Então é isso, por mais que Sim. eu esteja ligado nos meandros aqui do dia a dia político do Reino Unido, por exemplo, eu não tô no da Alemanha, necessariamente no da Itália, uma nova figura que surge. Você tem que estar o tempo inteiro rodando esses pratinhos todos Atento. dos principais países, vamos dizer assim. É. É. Antenas ligadas. Olha aqui, ó. Querem saber de algum perrengue ao vivo? Sim, são 5 horas adiante lá. E que mais tem uma pergunta aqui? Alô, Niterói, olha que legal. Não, o ao vivo sempre é desafiador. Não sei se você teve algum especial que queira compartilhar, Rodrigo. Um ao vivo, que é um perrengue. Deixa eu É. só ver aqui. O Álvaro falou nesse sentido mesmo que eu perguntei. Boa. Oséia, abraço. Afinal, você sempre será estrangeiro. Esse ponto é importante. É, esse olhar, assim, né? Porque é fundamental que um correspondente esteja conectado às questões brasileiras. Uhum. Fundamental. Pode parecer meio óbvio, mas assim, às vezes você morando fora, você se desconecta, sabe? Você vive a realidade daqui, consome as notícias daqui. Só que a boa pauta e a boa matéria, muitas vezes, dependendo da pauta, claro, é que faz relações diretas com a situação no Brasil, entende? Porque é isso, é para o público brasileiro que eu falo. Então, Claro. você ajuda a colocar em Fazer que perspectiva. é. E É esse olhar verdade, é estrangeiro, verdade. ter esse frescor é muito importante também, esse encantamento para fazer isso. Claro. Agora, perrengue ao vivo, eu vou pensar aqui. Vou pensar Depois aqui. você diz com tranquilidade. Olha Tá. só, queria te ouvir também a respeito da história das manifestações da garotada. Você já encontrou em muitos momentos pelo meio ambiente e tal. Como é que é ver essa juventude, nossa, acho que são adolescentes ou pós-adolescentes aí, gente que, inspirados pela Greta, enfim, acabaram fazendo coisas lindas e movimentos lindos pelo mundo todo. Como é que você acompanha esse movimento europeu? Eu, particularmente, gosto muito dessa temática, acho que é necessário, ou a gente pensa, ou a gente não tem futuro mesmo. O que você tem a dizer, enfim, a respeito da mobilização juvenil? Não, o que eu vi aqui em Londres, nessas manifestações inspiradas pela Greta, foi um negócio realmente de encher os olhos, assim, um negócio incrível. Porque, Uhum, primeiro que veio gente da Inglaterra toda, então foram manifestações muito grandes, liderada pelas meninas, em grande medida, era uma uhum, característica ali. Diferentemente das manifestações pelo meio ambiente de adultos, que são manifestações, em sua maioria, de pessoas brancas, a da garotada já era uma misturada maravilhosa de raça e de gênero. fantástico. E a gente tem que Uhum, ver de que maneira que isso vai reverberar politicamente, né? É uhum, assim, foi de encher os olhos, foi sabe, de arrepiar mesmo, um negócio bonito. Os pais acompanhando e de fato uma juventude querendo ser ouvida, sabe? Galera, um pessoal de 16, 15, 16, 17, 18 anos com uma consciência política muito grande e querendo ser ouvido, porque é uma garotada que nem pode votar ainda, mas já com uma consciência uhum. muito grande.
E acho que é curioso para acompanhar de que maneira que isso vai ou não renovar, em alguma medida, as Sim, a prioridades de debate mobilização. É, político, sabe? Candidaturas, a pauta mesmo, que força que isso vai ganhar sim, nesse âmbito, né? Que é o âmbito que provoca mudança também. Não só ele, claro, e isso é claro. importante observar, mas também é importante. Mas assim, lindo, É. mesmo. Tem a Marcelita Maciel que pergunta se caçar o Papa na canonização da irmã Dulce foi um perrenguinho. Foi. Bela lembrança. Bela lembrança, É, Marcelita. Bela lembrança. Fui cobrir a canonização da irmã Dulce. E aí, em dado aham, momento, aquela festa brasileira ali, né? Que não importa se é que tipo de festa, mas a gente, qualquer tipo de festa, a gente é o primeiro a chegar e o último a sair, até na uhum. canonização da Irmã Dulce, aquela farra. E aí eu tava perto dos brasileiros ali, vendo o Papa passar ali no Papa Móvel, ao vivo. Aí foi meio trapalhões, entendeu? Por isso que ela tá resgatando isso. Que eu fiquei, ó, o Papa fez Ai, a curva pro lugar errado, eu não conseguia mostrar. Isso aconteceu 3 vezes, assim. Foi um troço meio que lamentável. legal. Que legal, que legal. Obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Deixa eu te falar, falando em festa, e o samba? Porque a gente, lá no início nós conversamos sobre viver em Londres para os brasileiros, né? E você fez uma matéria muito legal sobre um local onde tem samba em Londres, não, não foi? Sim, Acho que foi pro sim. Fantástico e tal. Não, fui É, pro Jornal Hoje, que é um espaço muito legal que a gente tem, ah, né? Que é a crônica do Jornal é, Hoje dos correspondentes. isso, Esse isso. espaço é muito Não, legal. eu lembro que lá nos anos 90 e 94, que eu me referi, tinha até um jornal impresso, nós não tínhamos internet nem nada, que circulava para unir a comunidade brasileira em Londres. Como é que está hoje? Existem grupos onde as pessoas querem guaraná, onde as pessoas querem chimarrão, que eu sou aqui do Sul, se é que pode ou não. Como é que está a viver hoje para a comunidade brasileira, que é sempre uma comunidade estrangeira, claro, como já foi Sim. dito. Não, a gente recebeu ano passado, aqui, eu acho, uma visita de um casal de amigos, estava morando no interior da Dinamarca. E aí, aí eles vieram para cá e a gente falou para eles, a gente comentou com eles num pub assim, não, porque a gente fez hoje um feijão, um estrogonofe, algum prato assim, né? Aham. Onde é que vocês encontram isso? E assim, é uma facilidade isso aqui. É uma comunidade muito grande, a comunidade brasileira em Londres. A 3 estações do metrô aqui da minha casa tem um bairro de comunidade brasileira. Então você chega lá, tem o Açougue Rio Grande, que vende-se tudo. Aí tem lá o dono do açougue tomando chimarrão. Vende-se. Olha! Não, é muito pastel com caldo de cana, salgadinho. Você compra de tudo. É, tem o jornal, tem jornais ainda, acho que mais de um, é, que, que fala não só sobre. Aí você tem ali as notícias sobre o Brexit, notícias sobre o Brasil, é, propaganda de advogado para facilitar a tua residência permanente aqui no contexto do Brexit. Então, uma comunidade que Uhum. apoia, que tem seus canais, e tem, como eu mostrei nessa crônica do jornal hoje, um samba. Na verdade, acho que tem 2 ou 3 rodas de samba aqui. Essa é a que eu mais vou, ou ia, na verdade, porque eles agora estão não, eles estão revendo lá o esquema lá. Mas maravilhosa essa roda de samba. Sim. Eu sempre gostei muito, gosto muito de samba, e essa roda era uma vez por mês, com feijoada. E assim, sabe aquele dia que renova muita coisa, assim, e te alimenta? Muito. Claro, enche a alma. Você não pode ser chamado de carioca, né? Porque nasceu em Niterói, mas é quase carioca, é fluminense? Sim, Fluminense. É Fluminense. fluminense. Olha aqui, ó, tem mais jornalistas aqui, a Tamara, aqui de Porto Alegre e outros. Gente, muito obrigada por estarem acompanhando. Como é gostoso. No fundo, as lives viram um grande encontro Sim, sim. de amigos, né? De amigos. O que você diria, hein? Nós estamos quase encaminhando lá para o final. Essa galera que. Porque a gente sabe dessa nova estrutura das redações mais enxutas e tudo mais, mas a galera que sonha em ser correspondente internacional, em ser correspondente de guerra, o que a tua experiência pode contribuir para inspirar essa gente que vai chegar, porque a vida é cíclica, nós falamos em finitude, para todo mundo tem finitude, a gente vai um dia, outros vêm. Enfim, para quem está despertando para o jornalismo e tem essa vontade, hein, Rodrigo? Olha, eu acho que tem algumas questões básicas aí. Primeiro, ter um interesse, ter ou desenvolver um interesse por política internacional, acompanhar noticiário,
e tendo a oportunidade, o privilégio de viajar, mesmo que de férias, dar uma circulada, sabe? Eu lembro que minha primeira viagem pela América Latina foi um momento também que foi me despertando, assim, sabe? Essa primeira viagem, eu lá, repórter Uhum. recém-formado, mesmo sem ter viajado para trabalhar ainda para outro país, Ah, sim, foi a passeio, foi a passar mochileiro. essa primeira viagem, eu tenho essa memória Uhum. de me interessar muito por passar na banca de jornal, entendeu? Para ver as manchetes, conversar com... Você tá entendendo? Esse tipo de... E hoje em Claro, dia, quem tem esse interesse, eu acho que dá para trabalhar isso de uma forma remota hoje, que assim, você vai embora, se deslancha, sabe? claro, Então, não sei, claro. escolha um país, assim, para você, a cada 3 meses, meu país agora é a França, eu vou acompanhar o noticiário de lá, eu vou seguir jornalistas de Uhum. lá na rede social, eu vou... Língua, obviamente, né, que é uma coisa básica, mas assim, não se enganem, mesmo que não seja uma língua tão falada assim, tem gente que, mas faz sentido aprender alemão, italiano, sempre é bem-vindo, cobrindo a Europa aqui, com frequência eu tenho que ver jornais da Alemanha, isso eu não falo alemão, tenho que jogar no Google Tradutor. A Stephanie, Uhum. a produtora do escritório, fala alemão, ela é meio alemã, meio brasileira, então ela fala, então passa o telefone e fala, sempre bem-vindo. Então acho que esse interesse, Sim, desenvolver esse interesse, se tiver o privilégio, a oportunidade de viajar, viaje, de fazer curso, faça, de relações internacionais, que pode ser uma pós-graduação, algo de mestrado, ou mesmo uma graduação. É... E a percepção e o entendimento de que hoje a profissão está muito diferente, né? ah, com certeza. Então, assim, aquele papo de você jogar nas 11, saber editar, filmar, que eu ouvia na minha época de faculdade, que era o profissional do futuro, isso tá Uhum. na mesa já há alguns anos, né? Isso não é diferencial mais. É fundamental que você saiba fazer vídeo, que você saiba Sim, fazer texto que é para TV, fazer texto que é para impresso barra internet, que você se prepare para narrar notícia, que você saiba editar, sim, se não tudo, mas assim, essa lista, ela de fato tem que ser muito maior do que 5 claro. anos atrás. Claro, isso é muito bem-vindo. Acho que isso é importante também. Eu, assim, eu sei, tenho noções básicas de edição, adoro. Eu cheguei aqui como vídeo repórter, né? Filmando também. Eu fazia tudo sozinho ali. Uhum. Não é ideal, perde qualidade, eu não defendo isso, mas é uma realidade. Então, se você tiver Sim. noções de fotografia, de vídeo, de luz, isso também é muito importante, sabe? É uma vantagem competitiva, claro. Sem dúvida. Essa versatilidade, Sim. no desenvolvimento da. Você quer agregar mais alguma coisa ou vamos falar do próximo livro? Não, vamos embora, vamos para o próximo aí, tô com você. Próximo livro? Não, 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 não. Não é, são sempre muito oportunas essas sugestões de quem já tem experiência. Eu sei que tu é um cara jovem, 33 agora? 33. 33? 33 anos, mas já tem uma bela caminhada, então eu acho que sempre, tudo que a gente compartilha ajuda quem está aí chegando, né, na ponta de largada ali, Sim. na área de largada. Não, eu ia te perguntar, tem plano, você já falou dos documentários, que pode vir um documentário sobre a temática essa da finitude, e livros, você tem em vista mais algum? Você gosta realmente não da área ficcional, da área documental, enfim, jornalística? Pensa em fazer ficção, como fez o Cílio aqui no Jogo Duplo? É, sim, penso. A resposta é sim, mas eu não tenho nenhum projeto específico. Eu não me considero escritor. Escritor é quem escreve todo dia. O que eu escrevo todo dia são Uhum, textos jornalísticos. Claro que eu tenho uma rotina de escrita, mas é diferente. Eu tô na fase, uma das minhas resoluções para 2020, que aí 2020 do avesso tudo mudou, mas ainda é uma resolução, é escrever minhas coisas. É escrever contos, crônicas, textos mais curtos para mim aqui. E que eu posso uhum, mandar para amigos, posso publicar eventualmente em alguma rede, posso, quem sabe, inventar de fazer um blog, alguma coisa assim, porque eu preciso me testar nessa rotina da escrita que não seja uma rotina jornalística. Eu quero, isso é fato, e eu preciso para eu ver como que é a minha relação com essa escrita, com essa rotina. Escrita é disciplina, é um músculo sim, que você tem que ter essa rotina. Eu não tenho essa rotina, eu quero criar primeiro. E lá na frente, uma vez essa rotina estabelecida, e eu gostando dessa rotina como eu gostei,
da rotina para escrever esse livro aqui, Uhum. sim, eu imagino algo não necessariamente no factual, que pode sim passar por ficção, pode passar por crônica, que é uma coisa que eu adoro ler, e que foi muito interessante nesse livro escrever essas crônicas, o retorno que eu recebo é muito Sim. legal. É um tipo de texto que me saiu de uma maneira, em boa medida, natural, ali eu gostei de fazer. Então vamos ver, assim, eu acho que eu tô no próximo passo é criar essa rotina, sabe? Que fantástico. Eu tenho certeza que muita coisa boa vem aí, em especial por essa sensibilidade toda que você nos brinda nos teus textos, na tua maneira de falar com todo mundo. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer, foi uma alegria esse papo. Teve gente que perguntou aí se a live fica disponível. Sim, fica disponível no Instagram do Portal Arte Blitz, então dá para te ouvir quantas vezes for necessário, quantas vezes as pessoas quiserem, mas eu só tenho a te dizer obrigada, obrigada, obrigada. Continue mandando para a gente tanta coisa e que as notícias sejam boas, pelo menos a maior parte delas, né? Eu que te agradeço muito mesmo pelo espaço, essa troca é sempre legal. Eu fico meio assim, por incrível que pareça, sou meio tímido, mas às vezes eu desando a falar aqui. Obrigado, você me deixou à vontade. E valeu, Daniela, Que mesmo legal. pelo espaço, por Eu, tudo que, aí. eu queria, Carinho eu também, queria, carinhoso. queria, Rodrigo, olha lá no fundo, ó, um presente para você, ó. O primo do Ai, Biriba. meu Deus do céu. O Aí, prima, o cadê primo aqui? do Biriba. Aquele é o Ruivinho, tá lá. Oh, querido. Que coisa bem boa. Os Cadê ele? cachorreiros se Aí, ó. entendem tão bem. Nossa, lindo, lindo. A gente pode promover um encontro dos dois em algum dia lá no Parque do Cemitério, seja lá onde for. Vai ser lindo. Um beijo grande Vem, e obrigado, de verdade. o melhor para você aí, tá? Um beijo para você, para Anne, para o Biriba, para todo mundo, para o Cílio também, o Cílio. Opa, troquei o livro, mas são os dois aqui, ó. Valeu. Tá Mando, bom? mando. Todo Obrigado aí, um sucesso. abraço para todo mundo que acompanhou. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Obrigadíssimo. Obrigado, Dani. Valeu. Boa noite. Beijo. Valeu, boa noite. Beijo, beijo.